assunto será o assunto de MHS. MHS, movimento harmônico simples. Ou seja, o movimento harmônico simples, ele pode ser simplesmente descrito pelo movimento, por exemplo, de um pêndulo. Pêndulo igual esse aqui, ó. Eu tenho um fio fino e um objeto preso a ele. Esse objeto, deslocado da posição inicial, executa um movimento. Por que esse movimento a gente chama de harmônico simples? Primeiro, ele é um movimento de vai e vem em torno de um ponto central. Ele é um movimento que, para pequenas amplitudes de oscilação, pode ser considerado um movimento periódico. Tá? Então essas são as duas principais características. Uma terceira característica do movimento harmônico simples é um movimento retilíneo de vai e vem. E lógico que você vai falar que nesse caso o objeto está descrevendo um arco de circunferência, então não é retilíneo. Mas para ângulos de pequena abertura, nós vamos poder fazer uma simplificação e entender como uma boa aproximação essa curva que ele faz para um pedaço de reta. Ok? Agora, nós pretendemos chegar em duas situações. Uma é esse caso aqui, que a gente chama do pêndulo simples. O objeto tem um tamanho que é desprezível em relação ao movimento, ao sistema. Tá? Mas poderia ser que não. O objeto poderia ter um tamanho considerável e, portanto, a gente chamaria de pêndulo físico. O pêndulo físico é muito importante. Por quê? Porque o movimento de oscilação de um objeto de grande dimensão, você pode entender isso, por exemplo, para um carro. O carro passa numa lombada e ele executa um movimento de oscilação. E ele não é um objeto pontual, pequeno. Tá? Mas a gente tem que chegar lá partindo de situações mais simples. Então, para essa situação mais simples, dê uma olhada aí, um caso que nos ajuda bastante a entender como tratar o MHS de maneira simples no ensino médio. Então, essa animaçãozinha que você viu, veja que a gente tem uma partícula executando um movimento circular, mas se eu observar a projeção da partícula numa reta, essa projeção, o que ela está fazendo? Indo e voltando. Se o movimento é circular uniforme, a partícula demora o mesmo tempo para voltar na posição anterior, portanto, o movimento de oscilação na reta também vai ser periódico. Ou seja, é um movimento em torno de um ponto central, de vai e vem, que é periódico. São as características do MHS. Então vamos começar fazendo isso. Vamos começar vendo algumas características de uma partícula que executa um movimento circular. Essas características eu vou tratar elas sempre de um modo muito simples, porque elas estão associadas, a conteúdos do ensino médio. Mas poderíamos falar a mesma coisa, pensando no ensino superior, você vai entender isso. Então veja, eu vou pegar uma partícula que está aqui, numa circunferência de centro C, raio R, e ela fica executando um movimento circular uniforme. Mas eu quero entender a projeção desse movimento num eixo horizontal. Tá? Mas antes disso, vejamos, se eu vou analisar um movimento circular uniforme, o que é um movimento circular uniforme? É aquele que tem velocidade constante. Que velocidade nós estamos falando? Então, a gente tem duas velocidades para entender o problema. Que velocidades são essas? Deixa eu acender uma luz, ver se melhora a iluminação. Que velocidades são essas? Eu posso tratar da velocidade escalar, aquela que o objeto executa em cima da circunferência, mas toda vez que ele anda em cima da circunferência, que ele tem um deslocamento, lembra, um pedaço percorrido da circunferência sempre corresponde a um determinado ângulo. Então existe uma relação aqui,
entre o espaço percorrido e o ângulo percorrido. Uma relação entre o ΔS e o Δθ. Você lembra o que é isso para uma partícula em movimento circular uniforme? O que é isso para a circunferência? Como que eu relaciono o espaço ao ângulo? Lembra? O espaço é a partícula. O espaço na circunferência é o ângulo vezes o raio. Se nós estamos falando, né, em radiano, tá? Então, um ângulo em radiano vezes o raio dá o espaço. Se o raio estiver em centímetros, você vai ter o espaço em centímetros. Se o raio estiver em metros, você vai ter o espaço em metro. Essa relação vale sempre, né? O S é o θ vezes R, tá? Então, veja, a partícula andando ali, ela tem uma velocidade constante, ok? Essa velocidade constante, se eu falar da velocidade escalar da partícula, a velocidade é sempre tangente à trajetória. Velocidade da partícula, se ela tiver no sentido anti-horário, está indicada aí, ó. Sempre tangente à trajetória, ou seja, essa velocidade ela é perpendicular ao raio naquele ponto. Tá? Essa velocidade é muito fácil a gente demonstrar isso. Por exemplo, se você definir o movimento bidimensional num plano, que a velocidade ela é um vetor, que a posição da partícula é um vetor, o vetor posição, e se você executa o produto escalar entre eles, dá zero. Lembra o que quer dizer produto escalar dá zero? Tá? Produto escalar dá zero quer dizer que os vetores são perpendiculares entre si. Tá? Então veja, essa é a velocidade da partícula e ao mesmo tempo que ela tem uma velocidade escalar, ela também tem uma aceleração. Fala, mas o movimento não é circular uniforme? É. Movimento circular uniforme, a partícula tem a aceleração centrípeta. Então, como que todas essas coisas estão encaixadas no movimento circular? Primeiro, vamos trabalhar com essa equação aqui, ó. O espaço é o ângulo vezes o raio. Mas o espaço varia com o tempo. Então, se eu tiver uma variação do espaço com o tempo, é porque vou ter uma variação do ângulo com o tempo, o raio é constante. Espaço por tempo, ΔS por ΔT, é a velocidade média, né? A velocidade tangencial aqui, ó. A variação do ângulo pelo tempo é chamada de velocidade angular, é o ômega. Você lembra dessa equaçãozinha, ó, V igual a ômega R? Na verdade, o que a gente trabalha é que o ds dt, né, é o dθ dt, é a variação, mas a variação instantânea, tá? Então, essa equação a gente já conhece do movimento circular. A tal da aceleração, uma aceleração centrípeta, ela vale v ao quadrado sobre r. Essa aqui também é legal demonstrar, né? Porque ela envolve a demonstração disso aí, aquele limite fundamental. Lembra de limite de seno de θ sobre θ, quando θ vai a zero, que isso dá 1? A gente usa isso para mostrar que essa fórmula existe. Tá? Se você quiser depois, você pode ver isso. Então, essas são características do movimento circular. Agora, como que eu vou entender o MHS a partir do movimento circular? A partir do movimento circular, primeiro, eu vou fazer então a projeção do movimento circular num eixo horizontal. Então esse eixo X aqui será o eixo da posição em torno do zero. A partícula vai de um extremo até o outro extremo, de mais R até menos R. Esse extremo aqui no eixo X é o chamado A, amplitude. Então vai de A a menos A, oscila entre duas posições, a amplitude. Se a partícula está num determinado lugar da circunferência, o que eu quero saber é a posição dela
nesse instante lá no eixo X. Ou seja, eu vou pegar a partícula e projetar e entender qual é a posição dela aqui embaixo. E esse é um X que depende de t. Essa posição t vai depender, na verdade, do ângulo onde está a partícula. Como que eu relaciono o ângulo com o tempo? Movimento circular uniforme. Lembra no movimento circular uniforme que tinha uma fórmula assim, ó, que o espaço é o espaço inicial mais a velocidade vezes tempo? Equação de movimento uniforme, tá? Então, essa equação aí, gente, nós podemos traduzir para o movimento circular. Como? Falar assim, ó, não que o espaço é um espaço inicial, mas que o ângulo que a partícula se encontra é um ângulo inicial, mas estamos falando de ângulo, velocidade angular, vezes tempo. Então essa outra formulinha, ela é importante também. Então quando a gente fala que a partícula se encontra num determinado ângulo θ aqui, ó, e a gente trabalha com ele, na verdade esse θ é θ0 mais ômega-t, tá? Então veja, eu quero saber onde a partícula se encontra aqui embaixo. Eu sei qual é o raio da trajetória. Eu sei qual é o ângulo e eu quero determinar essa posição. Ou seja, se eu olho nesse triângulo, basta que eu veja quem é o cosseno aqui desse ângulo. Cateto adjacente pela hipotenusa. Então, o cosseno de θ é o x de t dividido pela hipotenusa. Ou seja, a posição da partícula, como que ela pode ser escrita? Ó, R é o raio, é a minha amplitude do movimento, é o A. Vezes cosseno de θ, vezes cosseno θ. O ângulo θ varia θ0 mais ômega-t. Ômega-t mais θ0. Normalmente a gente vê descrição por φ0. A fase inicial do objeto. Onde o objeto estava, não a hora que começou o movimento, né? Normalmente o movimento se encontra aqui no extremo, você solta. A questão é que a hora que eu solto o cronômetro, a partir de que momento eu vou analisar esse movimento? O objeto já poderia estar passando exatamente no meio, indo, voltando, tá? Então essa é a equação da posição. A equação da velocidade seria a gente fazer a mesma coisa, pegar essa velocidade aqui, ó, esse vetor, e projetar esse vetor ali embaixo. Se a projeção se encontra num lugar, essa projeção naquele instante se movimenta com uma velocidade, e essa velocidade nada mais é do que a projeção desse vetor aqui, ó. Mas, para você, velocidade é a derivada do espaço em relação ao tempo. Derivada do cosseno menos seno. Derivo lá dentro. Derivada lá dentro, derivada de ômega-t é ômega. Então vai ficar ômega A, derivada do cosseno é menos seno, seno de ômega-t mais φ0. Aceleração, essa partícula tem aceleração? Tem. Ela não tem uma aceleração centrípeta? Essa aceleração centrípeta é um vetor. É esse vetor que aponta aqui para o centro. Ó. Então é a mesma coisa. Eu pego esse vetor aceleração, que é a centrípeta, e projeto ele lá embaixo. Ou, para nós, vamos derivar. Quem que é a derivada do seno? É cosseno. Derivada de ômega-t é ômega, do φ0 é zero. Então vai cair mais um ômega lá para fora, ômega ao quadrado A, cosseno de ômega-t mais φ0. Então são as três equações importantes para o MHS. E aí a gente tem que identificar essas características, tá? Mas isso aí é a cinemática do problema. É a cinemática do problema. Veja que ao trabalhar com essas equações, a gente tem uma conclusão que ela é a importante, ela é
o cara do MHS, que é isso aqui, ó. A cosseno de ômega t. Quem que é isso aqui, ó? É a posição. Então, uma característica de MHS é falar que a aceleração ela é menos ômega ao quadrado vezes a posição. Mas quem que é esse ômega ao quadrado? Ômega ao quadrado, ômega é a velocidade angular, ou seja, um valor constante para aquele problema. Então, a aceleração ela se relaciona com a posição através de uma constante. Negativo por quê? Porque são vetores opostos. A partícula está do lado de cá, a aceleração dela é para lá. Quando a partícula estiver para lá, a aceleração dela é para cá. Tá? São vetores opostos. Então, qualquer movimento que a gente consiga, de algum jeito, entender que a aceleração é proporcional à posição, vamos escrever melhor, seria assim, né? A aceleração num instante t qualquer, que ela é proporcional à posição no instante t qualquer, no mesmo instante, lógico, isso é característica do MHS. Tá? Nós vamos tentar buscar isso em vários casos. E essa constante, por que ela é importante? Como é que eu acho a velocidade angular? A velocidade angular, você divide o ângulo pelo tempo. Agora vamos pegar um ângulo particular, uma volta completa. Quanto que mede esse ângulo? 2π radianos. Qual é o tempo de uma volta completa? O tempo de uma volta completa se chama período do movimento. Período. Ou seja, eu tenho um objeto que executa um movimento e eu sei calcular quanto tempo é esse movimento de oscilação, conhecendo a relação entre a aceleração e a posição, conhecendo quem que vai fazer o papel dessa constante aqui. E aí para cada problema a gente vê do que aquele problema depende para que você calcule o período dele. Tá? Essa é a grande importância do MHS, que eu saiba quanto tempo demora para que ele repita o movimento, voltando a fita, né? Volta a fita, lá para aquele começo. Qual que é o exemplo que dei? Do carro que passou na lombada em oscilação. Eu preciso saber quanto tempo ele demora para fazer uma oscilação completa. Tá? Se esse tempo você conseguir esticar ele, passa a ser uma coisa mais suave. Se você esticar e essa amplitude diminuir com o tempo, dali a pouco matou o movimento. Aí não é mais um MHS, tá? É um movimento harmônico, onde você tem algo forçado, que é o amortecimento junto. Mas a matemática dele parte do entendimento dessa aqui, ok? Então, beleza, primeira parte, tranquila, relação da cinemática para um MHS, ok? Isso aí. Fique em paz, um abraço.